Galera, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Ricardo, sou professor de Física e venho aqui novamente dar uma dica importante de Física para vocês. Hoje nós vamos falar para você relacionado à ondulatória. Onda! Vamos surfar comigo, ok? Primeiro, o que seria esse tipo de onda? Por exemplo, quando você está, analisando, presente na sua vida, algumas luzes, alguns objetos você está enxergando, você tem o quê? Você tem as ondas luminosas. Quando você agora está ouvindo um som, um ruído, vozes, você tem ondas sonoras. Essas são as ondas mais importantes que nós podemos analisar e pode cair para você no seu concurso, som e luz. Tudo bem? Bom, quais são outros tipos de som, de ondas que também existem? Existe, por exemplo, uma onda na qual você pode pegar uma pedra e abandonar num lago. E também você pode pegar uma corda esticada e fazer uma força nela para que ela possa se propagar. Você pode também pegar uma mola e essa mola você pode comprimir e expandir. Esses também são vários tipos de ondas também que existem, tudo bem? O que todas têm em comum? Não esqueçam, todas transmitem energia sem transportar matéria. Todas as ondas transmitem energia sem transportar matéria. O que os surfistas vão falar de mim se por acaso ouvirem isso, né? Como? Como só transmite energia? Claro que se propaga matéria, professor. Como é que ele vai surfar? Boa pergunta. Esse tipo de onda é uma onda na arrebentação, ou seja, na depreciação da profundidade do oceano. Isso seria a onda quebrada, seria a arrebentação. Não é esse tipo de onda que eu estou falando, tudo bem? Nesse caso, a dica que eu vou dar para você, e não pode esquecer, é diferenciar ondas eletromagnéticas de ondas mecânicas, tudo bem? O que são ondas mecânicas? São aquelas que se propagam em meios materiais, ou seja, necessita da matéria. Por exemplo, som. O som não se propaga sem ter matéria, ou seja, o som não se propaga no vácuo. Não esqueça, se por acaso, por algum motivo, eu retirar todo o ar daqui, espero que metade da população não tenha se dizimado da Terra, né, em relação a algum filme que você deve ter assistido, mas quando eu fiz isso, é para simplesmente falar o seguinte, tirou todo o ar daqui, e se tirar todo o ar daqui nesse momento, se por acaso você não ouviu minha voz, é que no caso, na nossa edição, eu pedi para tirar, para mostrar para você então que o som não se propaga no vácuo, ok? Certinho? E as ondas eletromagnéticas, o que são? São aquelas que formam através de pulsos energéticos, capazes de se propagar no vácuo. As ondas eletromagnéticas, pessoal, se propagam no vácuo, também em meios materiais. Ondas eletromagnéticas, a mais importante é a luz. Também temos ondas de rádio, ondas do seu celular, raio-x, raios gama, mas falou ondas eletromagnéticas, luz. Ondas mecânicas, som. Fica essa dica, tudo bem? A onda também pode se classificar através de ondas longitudinais e transversais, que é devido à direção de vibração. O que são ondas transversais? São ondas que se propagam numa direção e vibram noutra. Se propagam e vibram, se propagam e vibram, ou seja, a propagação em relação à vibração é um ângulo de 90 graus. Eles são perpendiculares. E nesse caso, a luz, que através de campo de ondas eletromagnéticas, a luz sempre vai ser transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Fora aquela onda transversal, também pode ser ondas longitudinais. É quando a vibração e a propagação têm a mesma direção. E sabe qual a onda longitudinal mais importante? O som. O som é uma onda longitudinal. Ou seja, ondas transversais, todas as ondas transversais são eletromagnéticas, né? Ou melhor, ondas eletromagnéticas são transversais. O som é longitudinal, tudo bem? Bom, nesse caso, o que fala então para você? Vamos fazer agora um exercício para ver se você está ligado nessa teoria. Vem comigo! Analise as seguintes afirmações. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto, não necessitam de um meio material para se propagarem. Falso, ondas mecânicas se propagam no vácuo. Claro que não. 2. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Correto? Como eu expliquei para você algum instante atrás. 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Verdadeira. 4. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Que elas não se propagam no vácuo está claro, mas as ondas sonoras são longitudinais. Falso. Uma outra dica que eu quero falar para vocês agora, para finalizar esse vídeo nosso, para você ficar ligado e depois acessar, dar um link aí,
é quando você fala sobre a equação da ondulatória. Você sabe que ondas são fenômenos periódicos, ou seja, elas se repetem. Então é o seguinte, imagina um perfil de uma onda formada numa corda. É dessa maneira. Tudo bem? Você viu que tem um ponto de maior ápice e um ponto de menor. O ponto de maior, que seria o ponto de equilíbrio até a parte de cima, nós temos a crista. O ponto de baixo, que é o ponto de equilíbrio até a parte mais baixa, nós temos os vales. A distância entre o ponto de equilíbrio a uma crista é chamada de amplitude. E também a distância do ponto de equilíbrio ao vale também é conhecido como amplitude. Nesse caso, você vê que as ondas elas se repetem. Professor, como que você pode analisar como elas se repetem? Repare que no perfil de onda, vai entre uma crista e a outra consecutiva. Você vai fazer esse movimento e você vai analisar que ali tem um certo comprimento, não tem? Se você pegar também de um vale a outro, também você vai pegar um certo comprimento. Esse comprimento é chamado comprimento de onda, é o famoso lambda, tudo bem? Lambda é a distância que ela percorre para analisar um ciclo apenas, tá certo? E ela também gasta um tempo para isso, não gasta? Então esse tempo para analisar um comprimento de onda é chamado período. Então é claro que nós vamos então para a expressão importantíssima, que é a expressão da ondulatória, da equação da ondulatória, que seria o quê? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Lembra da equação de velocidade lá na cinemática? Só que agora é o seguinte, vamos fazer uma adaptação. Vamos pegar de uma crista a outra. Não seria o lambda? Seria. E o tempo gasto para percorrer uma crista a outra sucessiva, né? Você vai ter então um período. Então velocidade fica lambda sobre T. Porém, lá no movimento circular uniforme, você também deve ter estudado que frequência é inverso do período. Fazendo uma substituição, colocando V igual a lambda vezes F, você tem a equação da ondulatória, perfeito? Ou seja, tirei o ΔT de baixo, coloquei o inverso do período. Ficou V igual a lambda vezes F. É a famosa vamos lamber ferida. Falei assim para você guardar apenas a fórmula, tá? V igual a lambda vezes F. Galerinha, uma dica também importante é que quando a frequência você analisa de luz, de som, as frequências ora são bem altas ou bem baixas. Então é interessante você ficar ligado aí nos múltiplos que vão aparecer. Preste atenção. O múltiplo bem menorzinho seria nesse caso um nano. Nanohertz é 10 a menos 9 Hz. Um pouco acima nós temos o microhertz, 10 a menos 6 Hz. Um pouco acima o milihertz, 10 a menos 3 Hz. Já acima a mais, ou seja, valores positivos no expoente, seria 10 a terceira, seria o kilohertz. Depois nós também temos o megahertz, 10 a sexta. E depois de cima, 10 a nona, que seria o gigahertz. Tudo bem? Fique esperto nessa dica. Vamos agora para um exercício, para ver se você está entendendo. Vem comigo! Um transmissor de radar emite no ar ondas eletromagnéticas na faixa de micro-ondas. Sabendo-se que a frequência do transmissor é de 2 GHz, qual o comprimento da onda em metros das ondas transmitidas? Considere 1. O meio homogêneo, 2. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar igual a 300 mil km por segundo. Uma questão tranquila que como cai em concursos públicos, pessoal. Olha só, primeira coisa, vamos pegar os dados? Vem comigo. Foi dada a frequência, que foi dado 2 GHz. Passe para Hertz, Sistema Internacional. Multiplique então giga por 10 a nona, ficando 2 vezes 10 a nona Hertz. A velocidade está a 300 mil km por segundo, altíssima, né? É a velocidade da luz. Se você colocar em notação científica, fica 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Vamos passar quilômetro para metros, multiplicando por 1000. 10 a quinta vezes 10 a terceira, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Pronto, pessoal, já está preparado agora para jogar no conceito vamos lamber ferida. V igual a lambda vezes F. Vamos lá, velocidade 3 vezes 10 a oitava é igual a lambda vezes 2 vezes 10 a nona. Vamos isolar esse lambda. Isolando lambda, fica 3 vezes 10 a oitava sobre 2 vezes 10 a nona. Fazendo a continha, 3 sobre 2, 1,5. 10 a oitava sobre 10 a nona, 10 elevado a menos 1. Você tem que andar uma casa à esquerda, 0,15 metros. Essa foi a dica de hoje, pessoal. Mas não esqueça, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Logo, logo eu volto. Até a próxima!